Boa noite, queridos. Que bom estarmos mais uma vez aqui. Hoje é o último tema, né? Estamos concluindo essa série maravilhosa sobre o revamento prometido, essa busca do poder do Espírito Santo. Para mim tem sido assim uma experiência bonita, gostosa, buscar diariamente o Espírito Santo na minha vida e eu espero que você também esteja experimentando isso na sua vida. Que bom que você está aqui. Vamos começar esse culto louvando ao Senhor. Vou compartilhar com vocês aqui minha tela e nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. O hino que nós cantamos semana passada, né? Nós vamos repeti-lo hoje. É um hino bonito, é um hino que combina bastante com a mensagem de hoje também. Então nós vamos louvar a Deus nesse momento. Derrama, ó Senhor, a tua santa unção, quebranta minha alma, o meu coração, diante do altar. Preciso me humilhar pra me purificar, ser somente teu. Esvazia meu ser, eu preciso receber o teu poder. Me batiza, Senhor, faz-me pronto para então proclamar o alto clamor.
Que Deus nos dê o poder do Espírito Santo para proclamarmos o alto clamor, alcançarmos o mundo com a pregação do Evangelho e assim vermos Jesus voltando. Amém? Chegou agora aquele momento que nós vamos orar, buscar a face de Deus. É aquele momento de você também escrever o seu pedido, escrever o seu agradecimento. E nós vamos interceder agora pela sua vida. Vamos também orar, louvando a Deus pelos agradecimentos que você colocar aí. Continuaremos orando, irmãos, queridos, por essa pandemia, né? Onde a gente pensava que ia melhorar as coisas, está piorando de novo, muita gente ficando doente de novo, muita gente morrendo. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação e do nosso mundo, né? Não cessemos de orar e com certeza Deus está agindo e logo essa pandemia vai cessar, tá bom? Coloca aí seu pedido, seu agradecimento. Nos pedidos de agradecimento também, dialogue aí, conversem. Olha, eu vou orar por você, você ora por mim, e a gente vai orando um pelos outros e Deus vai nos abençoando a todos, tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Grandioso Pai, eterno Deus, nós somos agradecidos, Senhor, pelo dom da vida, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Somos agradecidos por podermos adentrarmos a tua presença, mesmo através da web, sabendo, ó Pai, que o Senhor está com cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Que o Senhor receba, ó Pai, os nossos pedidos, nossos anseios e necessidades e nos responda conforme o teu querer. Que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia da nossa nação, do nosso mundo. Ajude, ó Pai, que essa pandemia cesse logo. Que o Senhor proteja, ó Pai, as pessoas. Que o Senhor cuide dos enlutados, ó Pai. Que o Senhor conforte a todos. Pedimos também que o Senhor venha estar conosco nesse momento de culto, que possamos realmente estar em Tua presença. Recebe também os agradecimentos como forma de louvor ao Teu nome. Nós colocamos nossa vida em Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Vou compartilhar com vocês aqui minha tela de novo, para colocar a palestra aqui de hoje. A última palestra, né? O tema de hoje é esse aí, ó. Vamos colocar a tela toda aqui. O reavivamento e a conclusão da obra. Reavivamento e conclusão da obra. Nós sabemos que nós, por nossa força, nós não iremos terminar a pregação do Evangelho por nossa força. O Evangelho, ele começou pelo poder do Espírito Santo e ele será concluído pelo poder do Espírito Santo. A obra começou com o Espírito Santo e ela irá concluir com o Espírito Santo. Então, esse é o momento agora que eu desafio você a compartilhar essa mensagem, tá bom? Dá um clique lá, compartilha, para que outras pessoas tenham contato com essa mensagem de hoje. E assim como você e eu estamos buscando esse reavamento, buscando o poder do Espírito Santo para a nossa vida, que outras pessoas se unam a nós nessa busca do poder, tá bom? Já compartilhou? Vai lá, dá um clique aí e compartilha essa mensagem, tá bom? Reavivamento e conclusão da obra. Essa parte aqui, gente, estudando ela, me deixou bastante alarmado, né? Olha o que diz. Atualmente, e olha que esse livro ele já está desatualizado, né? Mas atualmente há mais de 1 bilhão de pessoas na China e na Índia. E o continente africano acabou de alcançar a marca de 1 bilhão de habitantes. Dos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, 30%, 2,2 na época, né? Hoje um pouquinho mais, são cristãos. 1,5 bilhão são muçulmanos. 1,1 bilhão são secularizados, agnósticos, ateus. 900 milhões são hindus. E 376 milhões são budistas, além de outras centenas de grupos religiosos. Mas para ver, queridos, são mais de 7 bilhões de habitantes na Terra e apenas 30% são cristãos. E quando você olha para isso, como que nós vamos alcançar cerca de 5 bilhões de pessoas com a pregação do Evangelho? Humanamente falando, é um desafio quase impossível. Mas lembre-se, queridos, Deus é o dono da obra. A obra é do Senhor. A missão, nós estamos na missão, mas a missão não é nossa, ela é de Deus. A missão é do Espírito Santo. E quando Ele quiser, a obra vai ser concluída. A pregação do Evangelho vai alcançar o mundo todo. Ele aceita você e a mim, pecadores, na obra. Veja, Deus poderia enviar os anjos, e os anjos pregariam o Evangelho, ó,
assim, mas ele permite que você e eu participemos da pregação do Evangelho, e isso é um privilégio para nós. Um pecador contando para outro pecador onde encontrar o Salvador Jesus Cristo. Acontece que nós não valorizamos esse privilégio, né? Mas que alegria vai ser chegarmos no céu e vermos lá amigos e pessoas que nós ajudamos a salvar, que nós falamos Jesus para elas, né? Mas lembre-se, o desafio é gigantesco, mas a obra não é nossa, a obra é de Deus. A obra é do Senhor. Nós somos instrumentos de Deus, somos ali instrumentos para sermos usados por Ele para que Ele alcance o mundo, tá? Então, o desafio é gigantesco, mas não é na minha força, na minha sabedoria, no meu poder, é no poder do Espírito Santo que o Evangelho vai alcançar o mundo, tá certo? Vamos avançar aqui. Como será terminada a obra de Deus na Terra? Como que vamos alcançar esses mais de 7 bilhões de habitantes do nosso mundo? O que nos dará o avanço pelo qual esperamos para a proclamação do Evangelho? De onde virá o poder para nós pregarmos o Evangelho? Quando veremos o cumprimento das palavras de Jesus? Olha o que Jesus disse em Mateus 24:14. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quando vai se cumprir esse Evangelho pregado a todo mundo, para testemunha a todas as nações, para vir o fim? É o que nós vamos estudar hoje, olhando para o passado, para ter uma visão do que irá acontecer no futuro. Veja que no passado Deus, ele pediu, nós já estudamos semana passada, né? Mas vamos entrar nesse assunto um pouco mais hoje. Deus deu uma ordem para a igreja, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas Jesus também falou, ó, não saiam pregando o evangelho na força, na sabedoria de vocês. Aguardem a promessa do Espírito Santo. E nós falamos um pouco sobre esse texto, vamos falar de novo aqui, ó, Atos 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vejam, queridos, se os discípulos tivessem saído para pregar o Evangelho sem o Espírito Santo, a obra teria morrido com eles. Se os discípulos tivessem saído para pregar o Evangelho sem o Espírito Santo, o entusiasmo deles iria durar até a primeira chicotada que eles tomassem. Agora, cheios do Espírito Santo, eles saíram pregando o evangelho sem ter medo de nada, sem ter medo de açoites, chicotes, sem ter medo de prisão, sem ter medo de perder bens, sem ter medo de perder nem a vida. Por que que eles não tinham esse temor? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo e desejosos de Jesus voltar. A igreja ali, a igreja primitiva, a igreja de Atos, buscou a plenitude do Espírito Santo. A igreja orou, ela orava todos os momentos, todos os dias, orava só. Os irmãos ali na igreja de Atos, eles oravam sozinhos, eles oravam em companhia um do outro, eles oravam unidos. A igreja ali abriu o coração para as bênçãos de Deus. A coisa que a igreja mais desejava era receber o Espírito Santo para cumprir a missão dela de pregar o evangelho. Naquele momento, a igreja não estava preocupada, os irmãos não estavam preocupados em adquirir bens, adquirir coisas. Eles estavam preocupados em receber o Espírito Santo para pregar o evangelho e ver Jesus voltando logo. A igreja, naquela época, confessou os seus pecados, pediu perdão pelos seus pecados e se comprometeu com a missão. E Deus enviou a resposta do céu, enviando o Espírito Santo. Então, veja, a igreja primitiva ela estava desejosa do poder do céu. Ela estava desejosa do Espírito Santo. E ela cumpriu o requisito, orar, confessar pecados, pedir perdão, se colocar à disposição de Deus. E Deus deu o Espírito Santo e a igreja, cheia do poder do Espírito Santo, saiu para pregar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos saíram para pregar. Na primeira pregação, cerca de 3.000 pessoas se batizaram. E lembra que nós estudamos semana passada que o crescimento da igreja foi gigantesco no primeiro século? Agora, você olha para a igreja primitiva, cheia do poder de Deus, e você olha para o cristianismo hoje, sabe? O cristianismo meio capengando, o cristianismo hoje, assim, meio sonolento, meio dormente, e você pensa, o que aconteceu com o cristianismo? Eu quero ler esse texto com vocês, esse texto é marcante. O tempo, aí quase 2.000 anos, né? O tempo decorrido não operou mudança nenhuma na promessa dada por Cristo ao partir.
Não mudou a promessa de Deus para a sua igreja. A promessa, essa promessa de enviar o Espírito Santo como seu representante, continua a mesma. O mesmo desejo que Cristo teve de dar o Espírito Santo ali para a igreja primitiva, ele tem esse desejo, sabe, ardente de dar o Espírito Santo para você e para mim. A promessa não mudou. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não fluem para a terra em favor dos seres humanos. Não é falha da parte de Deus. Deus, ele quer dar o Espírito Santo. Mas se nós não estamos sentindo o Espírito Santo em nosso meio, é porque a falha está conosco. Olha o que diz aqui, ó. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria ser. Nós, igreja do século 21, não estamos apreciando a promessa. Não estamos valorizando a promessa. Nós não falamos muito do Espírito Santo. Nós não oramos muito pedindo o Espírito Santo. Nós, sabe, nós vivemos um cristianismo de oba-oba. Agora, olha o que diz aqui, ó. E por vivermos o cristianismo de oba-oba, não temos necessidade do Espírito Santo. Olha o que diz aqui, ó. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual e espirituais declínio e morte. Veja só, onde o Espírito Santo não é valorizado, onde não fala muito sobre o Espírito Santo, onde nem se pensa muito no Espírito Santo, há uma sequidão espiritual. Se nós não buscarmos o poder do Espírito Santo, se nós não falarmos sobre ele, se nós não estudarmos sobre ele, se nós não pensarmos sobre ele, nós seremos como ossos secos. E isso traz o que para o cristianismo? Declínio e morte espiritual. E muitos cristãos hoje estão mortos espiritualmente praticamente. Por quê? Porque não buscam o poder do Espírito Santo diariamente. Não estudam sobre o Espírito Santo, não falam sobre o Espírito Santo, não pensam no Espírito Santo. Vive um cristianismo sem Espírito Santo. E a verdade é que não existe cristianismo sem Espírito Santo. Então, olha que contraste da igreja apostólica cheia do poder do Espírito Santo para a igreja de hoje dormente, sonolenta, sem valorizar o Espírito Santo. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo quanto os discípulos oraram no dia do Pentecostes. Eles oravam unânimes, eles perseveravam em oração, eles confessavam os pecados. Eles clamavam, pediam, Senhor, dá-nos teu Santo Espírito. Senhor, nos usa. Senhor, nos dá poder para cumprir a missão. E Deus deu o poder para eles. Agora, olha a advertência aqui, ó. Não fiquem satisfeitos pensando que no curso habitual da estação a chuva cairá. Peçam-na. Se queremos receber os chuveiros da graça, devemos buscar do Senhor os favores de todo o coração. Não fica pensando que só porque você vai na igreja, senta no banco, canta uns hinos ali, ouve um sermão, que isso é o suficiente para você receber o poder do Espírito Santo. Não é. O poder do Espírito Santo é uma busca diária, dia a dia, lendo a Bíblia, orando, buscando o poder dos altos céus. Não pense que Deus vai chegar assim e derramar o poder do Espírito Santo em algum momento sobre toda a igreja, assim, ó, toda a igreja, quem se preparou e quem não se preparou recebe o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo virá para aqueles que estiverem buscando, para aqueles que estiverem se preparando, para aqueles que quiserem. Os que não estão buscando, os que não estão se preparando, vão até ver os irmãos sendo batizados com o Espírito Santo, sendo ali ungidos com o Espírito Santo, recebendo o revivamento na vida, só que aí eles vão começar a acusar os irmãos de fanatismo, vão começar a acusar os irmãos de, sabe, extremistas. Vejam, queridos, você e eu temos uma obra para fazer hoje. É uma obra diária, porque senão poderemos ficar para trás nessa questão de receber o poder do Espírito Santo. Quais são as condições bíblicas para arrevamento? Lá na Igreja de Atos você vê claramente duas. Intercessão sincera, oração sincera, fervorosa. Não é aquela oração da maçaneta, que você está atrasado para sair de casa, você lembra que nem orou, e com a mão na porta, na maçaneta da porta, você fala, Senhor, me leve em paz e segurança, em nome de Jesus, amém. Não é aquela oração mecânica que fazemos quando acordamos. Não é aquela oração mecânica que fazemos pelo alimento. Não é aquela oração que muitos têm oração mecânica na hora de dormir. É uma oração sincera. É o rasgar do coração a Deus. É abrir o coração a Deus como amigo.
Então, o primeiro passo para o reavivamento é a oração. Nós já estudamos nessas quartas-feiras que todo reavivamento verdadeiro foi fruto de oração. Outro requisito é confissão de todo pecado conhecido. Se você tem um pecado na sua vida conhecido e você não abandonou ainda, você deve confessar, você deve se arrepender e pedir o poder do Espírito Santo para abandonar esse pecado da sua vida. Porque, como nós já estudamos, ou Cristo vence na sua vida ou o pecado vence. E se você ficar brincando com o pecado, uma hora ele pode te destruir. E como que Deus vai mandar o Espírito Santo para a sua, para a minha vida, se nós estamos acariciando o pecado no coração, pecados conhecidos? Pecados que eu conheço, eu tenho que, sabe, pedir para Deus, Senhor, aniquila, tira esse pecado da minha vida. Me purifica, me limpa, me lava, tira isso da minha vida. Se eu ficar brincando com o pecado, o Espírito Santo não virá. O livro Atos dos Apóstolos, página 37, diz assim, ó: os discípulos colocaram de parte todas as divergências. Lembra que eles viviam brigando quem era o maior no reino dos céus? Quem era o preferido? Todo desejo de supremacia, e se uniram em íntima comunhão cristã. Aproximaram-se mais e mais de Deus. A tristeza lhes inundava o coração ao se lembrarem de quantas vezes haviam entristecido a Cristo por terem sido tardios de compreensão, falhos em entender as lições que, para seu bem, ele havia buscado ensinar-lhes. Veja, os discípulos deixaram de lado o orgulho, a soberba, deixaram de lado a supremacia, deixaram de lado as intrigas, as picuinhas, as divergências, e oravam e buscavam a Deus. E conforme eles se aproximavam de Deus, eles sentiam uma tristeza no coração, porque eles se lembravam quantas vezes Jesus tentou ensinar as coisas para eles, e eles eram tardios de coração, eles eram tardios para aprender as lições que Jesus estava ensinando, e eles pensavam assim, puxa, se Jesus estivesse conosco aqui, nós iríamos valorizar mais os momentos que estávamos com ele. Mas, ao buscar a Deus, eles receberam o poder do Espírito Santo. E aí eles puderam, de novo, assim, o Espírito Santo com eles, sabe, em certo sentido, era mais importante que a presença física de Jesus. Porque quando Jesus estava com eles, era apenas no lugar ao mesmo tempo. Agora o Espírito Santo com eles, e é Deus com eles, assim, em todos os lugares, em todos os momentos, o Espírito Santo estava com eles. E eles sentiam ali o calor do Espírito Santo na vida deles. Vejam, queridos, eles compreenderam o significado da salvação através de sua graça, da graça de Cristo. Repletos do amor de Cristo, atraídos pela graça e munidos com o poder da ressurreição, eles criam que Jesus havia ressuscitado, eles viram Jesus ressuscitado, eles viram Jesus subindo aos céus. Eles foram capazes de revolucionar o mundo pela atuação do Espírito Santo. Vejam, aqueles discípulos que viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitado, viram Jesus subir ao céu, aqueles discípulos receberam o poder do Espírito Santo e eles impactaram, revolucionaram o mundo na época deles e até hoje, porque mudou a história do mundo. E se o Evangelho chegou para você e para mim, é porque lá atrás, eles, cheios do Espírito Santo, saíram para pregar. Aqueles mesmos discípulos que ficavam ali com intrigazinha, com brigazinha, quem é o melhor, quem vai sentar à direita ou à esquerda, aqueles mesmos discípulos, eles não, cheios do Espírito Santo, eles saíram pregando o Evangelho sem ter mais medo de nada, sabe? Mesmo na chicotada, mesmo nas prisões, mesmo sendo decapitados, mesmo sofrendo perseguições de tudo quanto é lado, o cristianismo não esmureceu. O cristianismo continuou forte, como Paulo dizia, né? Não querendo saber nada, a não ser Cristo e Cristo crucificado. E dessa maneira, um cristianismo que só pensava em Cristo e Cristo crucificado, esse evangelismo, esse cristianismo, como nós estudamos semana passada, alcançou o Império Romano, alcançou o mundo da época dele, e a mensagem chegou para nós até hoje. Que bênção, né, queridos? Agora, a pergunta que fica, e agora, no fim dos tempos? Tá difícil, né, pastor? 2,2 bilhões de cristãos para pregar para mais de 5 bilhões de habitantes. Como que vai ser? De novo, com o poder do Espírito Santo. A obra, ela não irá terminar com menos poder do que foi o seu início. Se tivermos muito poder no início, teremos muito poder no final. Olha o que diz aqui, ó. Deus triunfará sobre todos os poderes do mal. As forças do inferno não impedirão o cumprimento de seu plano. O evangelho alcançará os confins da terra.
Centenas de milhares aceitarão Jesus e sua verdade nas horas finais da história da Terra. O que aconteceu no início, queridos, irá acontecer no fim também. O Espírito Santo foi dado no início para a semeadura da mensagem. O Espírito Santo será dado no fim para a tua igreja, para você e para mim, para a colheita, para o fim dessa história, desse mundo, para Deus vir colher um povo para o reino celestial. Nem todos os demônios no inferno serão capazes de atravancar a obra de Deus, de atrapalhar a obra de Deus. O que Deus planejou, ele vai cumprir. E você e eu fazemos parte dos planos de Deus para o cumprimento da pregação do evangelho a todo mundo. E eu quero terminar mostrando para vocês uma visão que Ellen White teve. Olha, presta atenção nessa visão. Olhando o reavivamento no tempo do fim. Diz assim, ó: em visões da noite, passaram diante de mim representações de um grande movimento de reforma entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos foram curados e outros milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão tal semelhante ao que manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Viu? O que aconteceu lá vai acontecer de novo. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante eles a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia estar iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvi vozes de ações de graças e louvor, e parecia haver uma reforma como a que testemunhamos em 1844. Que visão maravilhosa, né? Um povo que orou, que buscou, que confessou os pecados, um povo que pediu perdão, um povo que recebeu o Espírito Santo e saiu para todos os cantos para pregar o Evangelho. Deus fez milagres, Deus fez prodígios através desse povo. A Bíblia era aberta nos lares, a Bíblia era aberta em tudo quanto é canto, e a luz do Espírito Santo, sabe, sendo levada para todos os cantos. E Ellen White mostra ali que nessa visão ela viu um movimento como foi nos Pentecostes, viu um movimento como foi ali aquela revolução do Espírito Santo em 1844, aquele despertamento, aquele reavivamento. E ela viu que no fim da história, cheio do poder do Espírito Santo, nós, cristãos, iremos abalar o mundo com a pregação do Evangelho. Aí a pergunta que eu faço, nessa visão, ela viu você? Ela viu a mim? Você quer ser o cumprimento dessa visão? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer fazer maravilhas pelo nome de Cristo? Você quer fazer parte daquele grupo que irá abalar o mundo com a pregação do Evangelho? Você quer fazer parte daquele grupo que a vida será um louvor para Deus? Você quer fazer parte daquele grupo que irá preparar esse mundo para a volta de Jesus? Eu quero. Eu quero o poder do Espírito Santo. Eu quero fazer a parte desse grupo de cristãos reavivados. Eu quero preparar o mundo para a volta de Jesus e eu quero subir com Jesus. E eu pergunto para você e quero que você escreva aí. Você quer fazer parte desse grupo? Você quer o poder do Espírito Santo? Então escreva aí assim, ó: eu quero o poder do Espírito Santo. Eu quero ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Eu quero fazer parte desse grupo de cristãos reavivados. Escreva aí: eu quero. E com certeza Deus vai se alegrar com a sua decisão. E se você permitir, Deus vai te usar poderosamente a partir de já. Não é no futuro, é a partir de já. Quantos de vocês querem ser instrumentos na mão do Espírito Santo? Escreve aí. E eu quero orar por você também. Dar os parabéns pela sua decisão. Estamos encerrando agora essa série do Reavivamento Prometido. Mas, queridos, por favor, não parem de orar. Não parem de buscar. Não parem de estudar a Bíblia. Vamos juntos continuar nessa corrente de oração, nessa busca do poder do Espírito Santo. Vamos atrair outros para que estejam conosco orando. E assim nós possamos ver uma igreja desperta, uma igreja reavivada. E assim nós possamos fazer a luz de Jesus brilhar em todo o mundo. E então podemos ir embora para casa logo. Ir embora para o céu. Esse é o seu desejo? Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Grandioso Pai, eterno Deus,
Agradecemos a Ti por essa série, esse estudo maravilhoso que o Senhor nos deu a cada quarta-feira. E agradecemos, pois terminamos essa série, ó Pai, mais próximos de Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor nos lave, nos purifique e nos dê o Teu Santo Espírito. E que o Teu Santo Espírito nos use. Faça da nossa vida, ó Pai, uma glória ao Teu nome. E que através da nossa vida, muitas pessoas possam conhecer o Senhor como Salvador. Por favor, Pai, nos ajude a ficarmos firmes até o fim e fazermos parte deste movimento mundial, deste povo que irá receber o reavivamento prometido, deste povo que irá abalar o mundo com a pregação do Evangelho, deste povo que verá Jesus voltando. Que nós, ó Pai, estejamos nesse povo até o fim e um dia estejamos contigo no céu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus seja louvado. Um grande abraço a todos. Nós não vamos continuar com as lives de quarta-feira. Agora eu vou ter alguns compromissos na quarta-feira sem presenciais, mas sempre que der, estaremos aqui pela internet para batermos um papo também, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e firmes aí na busca do Espírito Santo, viu? Deus te abençoe.